Iniciada a gravação da nossa aula do dia 9 de junho de 2021, ainda no período da Covid, e nós estamos aqui numa aula híbrida na P4 de Vitória, em Jardim da Penha, dando continuidade ao conteúdo sobre Revolução Francesa. Eu vou iniciar o espelhamento do material de Revolução Francesa, que já está disponível no blog para os senhores, beleza? Esse material já está no blog, para os senhores poderem baixar, igual os senhores acabaram de ver aqui acontecer. Bem, nós paramos na aula passada falando sobre Revolução Francesa e nós paramos aí. Paramos aí nesse slide. Então, vamos voltar rapidinho, só para poder fazer uma breve reconstrução do que nós falamos. Eu falei com vocês que a Revolução Francesa, ela é um marco histórico porque ela vai definir a queda do antigo regime. Lembra que eu disse para vocês de que são grandes acontecimentos que efetivamente marcam a transformação de um momento histórico para outro. Igual, por exemplo, o que define o início da história? O uso da escrita. É o fim da pré-história. O que define, meu velho, o fim da Idade Antiga? As invasões bárbaras e a decadência do maior império do mundo ocidental, que era o Império Romano. Sacou? E aí começa a Idade Média. 1000 anos de Idade Média. O que define o fim da Idade Média? Movimentos grandiosos, como, por exemplo, as Cruzadas, o renascimento comercial, o renascimento urbano, o renascimento científico, sacou? E aí? E aí inicia uma idade moderna, onde você tem uma aliança rei-burguesia, uma aliança rei-nobreza. O rei gradativamente passa a acumular poder, até se tornar absolutista. E esse monarca absolutista, ele consegue ter o apoio não só da burguesia, como também da nobreza, mas ele também submete a igreja. Lembra que na Idade Média a igreja era supranacional, ela estava acima do poder dos reis. E um rei só consegue se tornar absoluto se ele submete a igreja. E como que ele faz isso? Ou a igreja aceita e afirma que ele é um rei de origem divina, igual você viu o Jean Bodin, o Jacques Bossuet, que eram teóricos absolutistas do direito divino, ou aquele rei entra em atrito com a igreja católica e funda outra, ou muda para outra. Como, por exemplo, vocês viram nas reformas calvinista, na reforma anglicana, na reforma luterana. Então, esses monarcas vão chegar ao seu ápice após ter essa integração de alianças com nobreza, com burguesia e com igreja. Esses estados nacionais, esses estados absolutistas, vão crescer até chegar ao seu esplendor. Só que é comum, como eu falei para vocês na história agora, de que esses movimentos eles não são eternos. Você teve 1000 anos de mundo feudal, mas teve o desgaste e o fim do mundo feudal. Você teve décadas e séculos para a consolidação dos estados nacionais e das monarquias? Sim. Elas vão chegar ao seu auge, ao seu esplendor? Sim. Mas elas também vão saturar e vão entrar em decadência. Você já começou a ver isso com o Renascimento, você já viu isso com o Iluminismo, você viu isso com as revoluções inglesas, você viu isso com a independência dos Estados Unidos, e agora você vai ver com a Revolução Francesa. Onde? Mas por quê? Que não seria a Revolução Inglesa um marco disso aí, já que lá é o primeiro lugar onde a burguesia derruba o monarca e ela assume o poder? Alguém tem ideia? Por que não seria? Olha o tanto que é importante a Revolução Inglesa. Lá o primeiro lugar que a burguesia derruba a monarquia absolutista, que implanta uma monarquia parlamentarista, que faz as reformas que vão fazer a Inglaterra se tornar a futura nova potência e fazer a primeira etapa da Revolução Industrial. Por que a Inglaterra, a Revolução Inglesa, não seria esse marco da Idade Moderna para a Idade Contemporânea? Por que a França? Já dei uma dica aqui na sala de aula. Eu falei com vocês que, de fato, a monarquia absolutista mais importante da Europa é a francesa. Não só em letras, meu velho, não só no texto, mas na realidade. Lembra que eu falei com vocês que na Inglaterra, desde a época lá do João Sem Terra, então essa parte a gente já fez, né? Já falamos até, existiam 3 revoluções distintas, a revolução burguesa, a burguesia quer uma coisa, os camponeses querem outra, a população urbana também quer. Então vai ser uma soma de interesses que nós vamos falar aqui qual é que é. Falei com vocês que essa sociedade era dividida em ordens, uma sociedade estamental. E, Rod, por que então, cara, que a Revolução Francesa é esse marco? Porque ela é a monarquia absolutista mais importante da Europa. Quando você derruba a maior e mais importante monarquia absolutista do mundo europeu, é a quebra de um grande paradigma. Significa que um novo mundo se inicia. E, tipo, se os caras conseguiram derrubar a monarquia absolutista mais importante da história europeia, por que não conseguiriam derrubar monarquias absolutistas em outros lugares? Sacou?
vira exemplo a ser seguido. E aí, ó, falei dos antecedentes na aula passada, de que era dividido em primeiro, segundo e terceiro estado, sendo que o primeiro e o segundo estado, que era o clero e a nobreza, que representava aproximadamente 5% da população, ocupavam os melhores cargos, tinham os melhores salários, não pagavam impostos e recebiam pensões, tinham privilégios. E o mais curioso, que quem é o terceiro estado? Que eu falei com vocês que é o povo, é a burguesia, são os trabalhadores rurais, são os trabalhadores urbanos, esses que representam mais de 90% da população, são justamente os que são desprovidos de direitos, os que não têm privilégios, aqueles que trabalham e realmente pagam os impostos, para sustentar o primeiro e segundo estado. E aí, eu terminei essa aula falando que a gente, quando olha a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, aí você fala assim, pô, os caras querem acabar com o privilégio do clero, privilégio da nobreza, o fato dos camaradas terem uma lei especial para eles, o fato dos camaradas não pagarem impostos, sendo eles os mais ricos, o fato dos camaradas receberem pensões, privilégios, sendo eles os mais ricos, isso é um absurdo. De fato, isso tem que acabar. Esse é o pensamento que a população e a burguesia têm nesse momento. Só que a grande parada que eu falo para vocês, e aí você vai observar a história se ela está servindo alguma coisa para a gente ou não, isso aqui mudou em quê? Para os dias de hoje, no país que a gente está, por exemplo. Nós continuamos a ter uma casta, meu velho, de pessoas que são privilegiadas, que pagam impostos em grau menor, que têm uma série de privilégios, em detrimento de uma população que simplesmente não tem nada ou quase nada. Essa que é a grande parada. Por isso que eu acho história diferenciado, velho. Porque quando você, enquanto aluno, vê isso na sala de aula e fala assim, caraca, que situação ferrada desses caras, né, velho? Olha a dificuldade que esses caras vão estar passando. E aí você vai ver a situação hoje do camarada que está do seu lado e você percebe que ela se mantém. Que apenas o que mudou foi o período histórico, o que mudou foi o nome das pessoas que ocupam aqueles cargos, mas os privilégios continuam. Só para poder fazer uma citação mínima, você imagina um camarada ocupar um cargo de senador, se um cara ocupar um cargo de senador como suplente, ou deputado federal, sacou? Por 180 dias, durante o exercício do mandato, que você pode fazer agora, 10 dias, o cara entra de férias, o senador entrou de férias, você como suplente dele vai ocupar 30 dias, sacou? Lembra que senador são quantos anos? 8 anos, sacou? E aí, meu velho? E aí, só de você ocupar o mandato dele durante as férias dele, você já vai ter uma aposentadoria proporcional a de senador e vai ter um plano de saúde familiar, vitalício e com cobertura internacional. Olha isso. Quer dizer, então, que o cara que entrou na Assembleia agora, para ser deputado federal ou senador, eu contei o caso do suplente, né? Até o suplente ganha. Todos eles que estão lá agora, mais de 590, têm um plano de saúde familiar, vitalício e internacional. O camarada ganha 27 mil reais, velho, líquido. E eu vou ter que pagar o plano de saúde dele? Você imagina que o camarada vai ter um salário igual, por exemplo, magistrados, vai ter um 14º que serve de auxílio paletó. Você vai receber um salário de 30 pau, velho, para você poder comprar os paletós, você já ganha 30 mil reais, velho. Você tinha que comprar sua própria roupa. Você ganha 30 mil reais, eu não tenho que te dar auxílio combustível. Eu não tenho que te dar auxílio moradia. Eu não tenho que te dar auxílio segurança. Eu não tenho que te dar auxílio de nada. Pelo simples fato de que tem uma pessoa que são milhares, na verdade, milhões, que ganham R$ 1.054 e não tem auxílio de nada. Nada. E aí o camarada que simplesmente defende aquele privilégio para aquela categoria no qual ele se insere, são justamente essas mesmas pessoas que tinham esses privilégios e defendiam nessas épocas. Desde a Idade Antiga, desde a Idade Média, agora na Idade Moderna e hoje na Contemporânea. Mesma coisa. Então, mudar efetivamente foram em pouquíssimos lugares. A Suécia, uma Noruega, uma Finlândia, um Canadá. Aí você vai ver um troço diferente. Agora aqui, ixi. E aí? E aí paramos aqui. Crise do Estado francês. Só para poder fazer um retorno que eu fiz esse apêndice aí, beleza? Primeiro, os gastos exagerados para manter as estruturas e os privilégios do poder que geravam um déficit crônico nas contas do governo. Me fala se essa desculpa não é utilizada até os dias de hoje na nossa sociedade. De que as contas não fecham, as contas não batem, é necessário fazer reforma, e onde que são feitas as reformas? Em cima do trabalhador, em cima de pequeno e médio proprietário, em cima de pequeno e médio comerciante, em cima desses caras.
Já imaginou que todos os anos o Brasil tem um programa que chama Refis? Vocês fazem ideia do que é Refis? O Refis é uma lei brasileira que faz simplesmente o perdão da dívida todo ano. Então, todo ano, chega no final do ano, o governo vai lá e faz o balancete dele e percebe que tiveram dezenas ou centenas de empresas que não pagaram os impostos devidos, pode crer? E o governo faz o quê? Faz o refis, faz um refinanciamento da dívida ou um perdão da dívida. O Brasil, todo ano, perdoa bilhões em dívidas. E você sabe de quem que é que ele perdoa bilhões em dívidas? Só de grandes empresas. Só de multinacionais. Para os senhores terem uma leve ideia, nesse processo de privatização do pré-sal, de venda para essas empresas estrangeiras, vocês estão ligados que o governo abriu mão de exploração, de arrecadação de impostos. Né? Aí você fala, como assim? Além de você vender a parada para grupos estrangeiros, você vai colocar, então, que eles não vão precisar de pagar impostos em cima disso aí? É isso mesmo que você está falando? É isso mesmo. É inacreditável, mas é isso mesmo. Se perdoa a dívida de banco, se perdoa a dívida, meu velho, de multinacional, se perdoa a dívida, meu velho, de empresa estrangeira, em escala de milhão e bilhão. Agora pergunta se perdoa a dívida do cara que está no SPC ou no Serasa, que é R$ 1.000 ou R$ 2.000, você vai ver se vai perdoar. Vai lá e vê. Vai lá. É impressionante. E isso aqui é a mesma coisa de hoje, a mesmíssima coisa. Para manter esse cara ganhando um penduricalho, um auxílio paletó, um auxílio moradia, um auxílio combustível, é necessário muita grana. Então vai ter que fazer o quê? Cobra mais do povo, ou corta mais do povo. É sempre assim. Só que chega uma hora que a exploração é tão demasiada que não tem de onde você tirar mais. Eu sempre faço a analogia da vaca. Eu sou um cara da roça. Você tem uma vaca e você vive dela. Para aquela vaca te sustentar por bastante tempo, tem que haver um equilíbrio entre o que você retira dela e o que ela te dá. Você tem que conceder a ela uma boa pastagem, uma água fresca, lugar seco, local com sombra, vacinar essa vaca, tratar essa vaca, para que ela continue muito tempo viva, te dando muitos bezerros e te dando muito leite. Se você passar a tratar mal essa vaca, dar um pasto ruim, não dar água, colocá-la em brejo, e quando ela estiver dando leite, você retirar o leite todo dela, a vaca seca, o leite seca, o bezerro morre e a sua renda já foi. Aí você fala, Rony, você está falando que você está comparando a exploração de uma vaca com a exploração do governo e o povo? É igual. Igual. É porque às vezes a gente não quer se sentir encaixado nesse sistema, mas para você poder funcionar, você precisa de ser bem tratado, bem remunerado, bem descansado, ter uma qualidade de vida mínima. Porque chega um momento que você não tem mais para onde pagar. Agora, olha a segunda característica: evasão de capital, saída de huguenotes. Falei disso na aula passada. Os huguenotes são os calvinistas, são os burgueses. Então, por uma questão, meu velho, lá no reinado do Luís XIV, o rei Sol, a Igreja Católica confirma que ele é um rei de origem divina. Uma mão lava a outra. Ó, Luís XIV, se eu vou passar a ter teóricos que defendem que você tem o direito divino de ser imperador ou de ser rei, você vai fazer alguma coisa em troca para mim, não vai não? O que ele fez? Revogou o Edito de Nantes, ou o Edito de Nantes, não sei se você se recorda. O Edito de Nantes foi feito na França para poder acabar com as guerras de religião. O Edito de Nantes, ele dava liberdade religiosa na França. No momento, eu estava falando de reforma, lembra que tinha um monte de guerra entre católico e protestante, um matando o outro. Cheguei a citar a noite de São Bartolomeu, onde os católicos invadiram as casas dos protestantes em Paris e passou a matar a galera. Então, por causa de questão de religião, vários lugares da Europa estavam tendo guerra civil. No caso da França, para poder acabar com essas guerras de religião, o Edito de Nantes dava liberdade de culto, sacou? Então poderia ter protestantes diferentes, católicos e tudo mais. Agora com Luís XIV, com o Rei Sol, mais não. Agora com Luís XIV, agora com o Rei Sol, revoga o Edito de Nantes, só pode ter católicos, e aqueles que são protestantes, ó, vazam. E com um detalhe interessantíssimo, tá? Boa parte desses camaradas vão para países que têm liberdade e tolerância religiosa. Onde que tem liberdade e tolerância religiosa? Na Inglaterra, por causa da Elizabeth. A Elizabeth vai criar a lei dos 39 artigos, que dava liberdade e tolerância religiosa. Vai para a Holanda, que tem liberdade e tolerância religiosa desde sempre, sacou? Vai para a Suíça,
E aí começa a ir para lugares e os capitais saem da França para outros países. E esses capitais que saem para outros países fazem desenvolver esses outros países, não a França. Dinheiro saindo, menos capital para você fazer sua revolução industrial. Maior dificuldade para você fazer a acumulação primitiva de capital você vai ter. Além disso, outros déficits, como por exemplo a Guerra dos 7 Anos, que ela travou com a Inglaterra, disputando o Canadá e a Índia. Falei com vocês que ela perdeu. E a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ela apoiou as 13 colônias no processo de independência, efetivamente conseguiu que as 13 colônias ficassem independentes, mas a quantidade de dinheiro que ela gastou aumenta o endividamento dela. Então, se observa que o Estado francês está com uma crise econômica muito significativa. E, para piorar, em 1786, vem, meu velho, o Eden-Rheineval. O nome desse tratado é Eden-Rheineval, que também é chamado de mito em francês. Ele comumente cai no vestibular com esse nome mito em francês, sacou? E o que, que ele é? Porque ele é uma coisa do nosso. Lembra do Tratado de Mitten? Ou dos panos e vinhos? Portugal venderia seus vinhos com tarifas preferenciais ou isentadas na Inglaterra e suas colônias. E a Inglaterra venderia seus têxteis, seus manufaturados, seus maquinofaturados, em Portugal e colônias, com tarifas reduzidas ou sem tarifas. Pode parecer que esse é um negócio justo. Portugal vai vender livremente os vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra vai vender os seus tecidos para Portugal. Só que as pessoas consomem muito mais tecido do que vinho. Então a sua balança comercial vai ficar desfavorável. Quando você deixa os seus maquinofaturados ingleses entrar no país, o país não consegue concorrer. Quebra a indústria nacional. Então, é uma série de consequências que aumenta o endividamento, aumenta a dependência econômica. E a Inglaterra está fazendo a mesma coisa com a França. Ó. Privilegiou produtos ingleses, os tecidos, no mercado francês, reduzindo as tarifas alfandegárias, em troca de privilégios para os vinhos franceses. Véio. Olha a onda. E, novamente, né, meu camarada, as manufaturas francesas vão sentir a concorrência dos ingleses. E aí, um Estado, ao invés de me proteger, de fazer um protecionismo alfandegário para fazer o mercado interno crescer, faz um acordo que, basicamente, meu velho, em troca dos privilégios para aqueles que exportam vinho, você acaba por ferrar aqueles burgueses que produzem outras coisas. Além do endividamento, além da balança comercial desfavorável, se observa que a burguesia está indo embora e a burguesia que fica está quebrando. Você consegue perceber o tanto de coisa ruim que está acontecendo economicamente, velho? E aí, Ronde? E aí, meu velho? Nos anos de 1787 e 1788, olha o que acontece. Sempre pode ficar pior, né? Sempre. Você imagina que a França dependia muito da sua produção agrícola. Não só a produção agrícola de uvas, para poder produzir vinho, mas a produção agrícola de trigo, para poder produzir pão. Por incrível que pareça, e você vai achar isso bastante interessante, vocês se lembram que quando eu estava dando Roma, eu fiz um comentário que eu falei que a alimentação do romano era pão, e eu falei que um romano comia em média 1 quilo de pão por dia? É a mesma coisa na França, nesse momento agora. É pão, é pão. E eu posso falar para vocês, meu velho, que até os dias de hoje o pão é alimento muito presente na Europa, velho. Você vai fazer uma alimentação, sempre vai vir uma sopinha, uma bacinha de pão para você poder comer, sacou? E aí já vem um prato reduzido. Não é igual nós aqui. Quem aqui vai sair comendo pão para poder almoçar? Não é da nossa característica, a não ser que for um churrasco. E mesmo assim, no churrasco, vai passando aqueles pão de alho, você vai falando, não, linguiça, você vai passando para o lado. E assim vai também. Na Europa, não. Na Europa é comum ter uma entrada, que é uma sopinha e tem uma bacia de pão. Ou uma bacia de pão ali no meio com algumas pastinhas para você poder comer antes de vir o almoço, sacou? Nessa época, população pobre come pão, ponto, acabou. E em média 1 quilo de pão. E aí vem o detalhe. Em 1787 e 1788, nós tivemos um período, meu velho, de desequilíbrio climático. Simplesmente nevascas de 1 grau que congelou o chão. Aí você fala, e aí? E aí nevou tanto que congelou o solo. O solo ficou improdutivo, impossibilitado de produzir. Já imaginou quando você tem um chão que é congelado? Dependendo de boa parte das plantas, a raiz morre por causa disso. Se você depende de produção agrícola e você tem 2 anos de nevasca que faz a produção agrícola lá embaixo,
significa que vão faltar esses produtos no mercado. Significa que o preço desses produtos vão se elevar muito, vai ter uma superinflação. E o povo pobre como está, vai ter condição de ter acesso a tais produtos? Não. É fome generalizada. E aí, de novo, eu volto na história da vaca. Se você começar a deixar a sua vaca passar fome, ela não vai dar o retorno que você espera. Ela não vai produzir o tanto de leite, ela vai perder em peso, vai perder em carne e tem uma chance muito grande dela morrer. Sacou? Normalmente elas não se revoltam. As pessoas tendem a fazer isso. Então existe um limite para a exploração. E esse limite, meu velho, é uma linha muito tênue. E você consegue enxergar todos esses limites em todos os momentos da história que tem grandes transformações. Em todos. Toda vez que você passa a ter uma maioria da população num grau de exploração tão intensa, vivendo em fome ou miséria, sem direitos ou sem nenhum privilégio, você pode saber que é daqui para ali para o negócio poder estourar num grau maior. Sacou? É só acompanhar. Só acompanhar que você vai vendo. Quantidade de alimentos produzida era insuficiente, gerando o aumento dos preços dos produtos agrícolas, e o fantasma da fome parou sobre os franceses. Falar sobre fome, estando numa escola como a gente está, é um negócio que ele não é totalmente palpável. Aí você fala, por quê? Porque creio eu que todos que estão aqui, todos que estão me ouvindo, nunca passaram fome na vida. Sacou? E se você imaginar que no Brasil nós temos milhões de pessoas que passam fome diariamente, e você fala assim, ah, mas e aí? Só sabe o que é fome quem passa fome. Não é o seu jejum, não. Sacou? Ou não é a sua dieta, não. Eu falo porque eu passei de um tempo para cá fazer um jejum intermitente, sacou? E aí, meu velho? E aí eu consegui, de fato, perder uns quilos, pá, tô mantendo. Mas é osso. Tem hora, meu velho, que dá uma fome daquela que você quer sair comendo todo mundo que tá na sua frente, sacou? E aí, agora, sem mais. Só que eu sei que daqui a pouco eu vou ter um almoço, vou ter um rango, massa, vou lá e matei minha fome. E tem milhões que não, velho. Que não vai ter comida agora, não vai ter comida depois, não vai ter nem depois. Eu estudei na escola pública e eu já comentei isso aqui. Tinham vários meninos da minha sala que iam na escola com um intuito maior de poder comer, velho. O dia que não tinha aula, não tinha comida. Os moleques não gostavam que não tinha férias. Eu ficava chocado com aquilo. Falava assim, como é que você não quer que tenha férias, velho? Aí os caras, tá doido, não tiver férias, não tem merenda, velho. Merenda que fala na roça. E na minha época eram férias longas. Na época que eu estava no ensino fundamental de hoje, que eu estava na quinta série, sexta série, nessa época eram só 170 dias letivos. A época do seu pai e da sua mãe eram 170 dias letivos. As férias de julho eram férias, eram 30 dias. E você tinha ainda dezembro inteiro e janeiro inteiro. Você ficava pelo menos 90 dias. Era uma época em que boa parte ou do pai ou da mãe, principalmente as mães, ficavam em casa com os filhos, sacou? Então, em 170 dias de aula, quem ia fazer uma parte muito substancial da criação do filho não ia ser a escola, ia ser o pai e a mãe, sacou? Ia ser o pai e a mãe, ponto, acabou. E aí tinha uma galera, meu velho, que sentia falta de que nesses 90 dias aí de férias, simplesmente os caras não iam ter que comer em boa parte dos dias. E eu posso lhe falar porque eu não só vi isso acontecer na minha escola, como eu vi que acontecia lá na minha casa. Tinha um monte desses meninos que nas férias, meu velho, viviam lá em casa o dia inteiro. Então, tipo assim, quando eu ia almoçar, minha mãe chamava e já ia eu mais 4, 5. E ela sabia quem estava indo. Já sabia que aqueles moleques não tinham rango em casa. Almoçava e jantava lá em casa. Era eu e tinha 4, 5 meninos. Só para você ter uma leve ideia de como que era. E a mesma coisa acontecia comigo, acontecia com meu irmão, acontecia com a minha irmã. Eu chegava lá em casa, lá tinha 15 meninos, velho. 15. Dava pra você jogar bola, fazer time, fazer os caralhos. Sacou? De tanta gente que tinha. E por que ia? Não só porque lá em casa tinha um lugar para poder brincar, tinha um terreiro maior, tinha uma bola, mas porque tinha rango. Um monte de pé de manga, pé de laranja, pé de goiaba, pé de mexerica. Aqui os meninos posavam naqueles pomar lá, meu velho, igualzinho passarinho para poder comer, sacou? E era muito, não era pouco não. E é até hoje. Até hoje. E aí, questãozinha, se não tem pão, que comam brioches, né? Essa é massa. Né? A frase, erroneamente atribuída na França da Maria Antonieta, foi considerada uma resposta cínica às inquietações populares que levaram à eclosão da Revolução Francesa. Assinale a alternativa que aponta corretamente algumas das causas da insatisfação da população francesa às vésperas dessa revolução. Essa frase,
dos camaradas colocarem esse não tem pão que comam brioches, é uma frase que é uma fake news. Pode crer? Já tinha fake news nessa época? Já. É os caras tentando arrumar um bode expiatório para a crise. Você observa que o povo ele é tapado desde sempre. O povo, nesse momento, está achando que a culpa da crise não é tudo isso que eu falei, não. De tratado de Mitwin, de fuga da burguesia, sacou? De endividamento, de dependência econômica, de privilégio. Não, eles acham que a culpa é da Maria Antonieta, sacou? A Maria Antonieta não é francesa, é uma estrangeira, é uma austríaca, que vive no luxo, vive na ostentação, em festas todos os dias, bancando festa aqui e acolá. Ela poderia fazer festa todos os dias da vida dela, que nunca chegaria o montante de capital que era gasto para manter os privilégios da própria corte francesa. Utilizam ela como bode expiatório, e ela vai pagar, tá? Maria Antonieta foi para poder morar na França, ela não tinha nem 14 anos de idade, sacou? Ela vai se casar com Luís XVI. Quando ela chegou para se casar com Luís XVI, você estava juntando duas dinastias que foram inimigas na Europa durante muito tempo, que foi a dinastia dos Habsburgo, que é a dinastia austríaca, sacou? Também espanhola em vários momentos, e os Bourbons, cara, sacou? E aí, tipo assim, se por um lado as monarquias veem isso como algo que aproxima e evita a possibilidade de guerra, o povo vê aquele camarada como um povo inimigo, né, velho? Então você imagina que ela chegou em Paris com 14 anos de idade e linda, 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 linda. Se você pegar e ver as pinturas da Maria Antonieta, você fica chocado, de cair o queixo mesmo. Quando ela chegou, e olha que na França tem gente bonita, hein, velho? A galera, quando olhou para Maria Antonieta, já caiu o queixo já. E aí fizeram o casamento da Maria Antonieta com Luís XVI. Só pra você ter ideia, o casamento teve uma festa de um mês, velho. Você imagina uma festa de um mês no Palácio de Versalhes. Que onda que vai ser isso aí? E festa, festa mesmo. Daquela que você vai para Nárnia. Sacou? E aí, velho? Tem a noite de núpcias do casal. Você imagina que os pais levam a filha e os outros levam o filho pro quarto. Colocam os dois deitadinhos na cama. Sacou, velho? E ficam pro lado de fora, esperando para poder acontecer a relação sexual e a comprovação do ato sexual para ver se o casamento se confirmou ou não. Nesse caso, isso deu pano para a manga na França um tanto que você não faz ideia. E aí, ó, a grave crise econômica, aliada às condições climáticas diversas, inflacionou o preço nas cidades e no campo. Sofrendo com a fome, a população pagava altos impostos para manter privilégios do clero e da nobreza. Sacou? Olha a quantidade de coisas que fez com que a população tivesse essa situação nesse momento. É tudo que eu acabei de falar. Sacou? Agora você vai botar a culpa em uma pessoa? Ou vai achar que se fazendo isso aí com ela já acabou, já resolve? É mais ou menos a mesma ideia que nós temos de 4 em 4 anos quando nós vamos eleger um presidente. A maioria de nós acha que nós vamos eleger um camarada que em 4 anos ele vai resolver a nossa situação. Bem, não é um Messias o Salvador, Jesus, o milagre, não é, velho. Sacou? De 4 em 4 anos não aparece Deus na Terra, sacou? De 4 em 4 anos não tem um camarada que vai vir e vai falar aqui, pode deixar que eu vou resolver tudo. Os nossos problemas são problemas estruturais, são problemas de dimensão aprofundada. Não precisa só de ter boa intenção, precisa de ter continuidade de projeto quando o outro sair, sacou? E no nosso caso, na maioria das vezes, um entra com um programa, derruba do outro e começa outro, cara. Nós somos cheios de descontinuidades, somos cheios de voos de galinha, né? Aí ontem, quando eu falei voos de galinha, é o quê? Momentos em que nós colocamos alguma pessoa na presidência, a economia dá uma voada, sacou? O povo começa a consumir, mas rapidamente cai. O que é voo de galinha? Galinha não voa de verdade. Ela vai bater as asas daqui e ali, vai voar um pedacinho, mas vai bater de peito e cara no chão. Aí ontem à noite eu citei para a galera algumas características disso aí, né? Exemplo, nós temos uma economia que ela é tão dependente e tão fraca que quando você incentiva o consumo, duas coisas acontecem na hora. Uma, a inflação, sacou? Que o povo fala assim, e eu acho um detalhe muito pesado. Sempre usaram a justificativa de que não pode dar mais dinheiro para a população, ou de que não pode aumentar salário, porque gera inflação. Rapaz, que onda é essa? Aí você fala assim, e aí? Nos Estados Unidos os caras ganham mais ou menos do que a gente. Eles ganham infinitamente mais, vocês não gostam de colocar Estados Unidos, vamos colocar lá então de novo. Por que nos Estados Unidos, então, se os caras ganham muito mais do que a gente, eles consomem muito mais, lá não tem inflação? E aí, quando você pergunta isso para o cara que te fala, ele simplesmente não sabe responder. Não sabe responder. Você está usando uma justificativa que nem resposta para isso você sabe.
Uma das culpas é justamente daqueles que vendem. Aí você fala assim, por quê? Porque vem no momento uma possibilidade de ter um lucro máximo em cima daquele produto. E aí, de forma generalizada, todo mundo passa a aumentar, coisa que não acontece nos Estados Unidos. Você foi lá 10 anos e comprou uma Coca-Cola por $1, você vai lá agora, 10 anos depois, a Coca-Cola está custando $1. Sacou? O camarada aqui tem a mentalidade de tentar ganhar o máximo possível em cima da venda de uma unidade. Lá o camarada vai querer ganhar o máximo possível, mas na venda de dezenas de unidades. Eu vou ganhar o mesmo tanto que o brasileiro ganha, mas vendendo 100 canetas, ao invés de ser uma só. Aí, se tem produção, se tem consumo, tem necessidade de contratar, gera emprego, gera renda. É aquele bom e velho ciclo. Aí, para você citar como que nossos problemas são estruturais. Citar um exemplo clássico. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, vamos pegar o dele, que senão vai ficar muito distante, Sarney, Collor, vocês vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas vamos pegar o Fernando Henrique Cardoso, que está logo ali. O Fernando Henrique Cardoso, enquanto ministro, fez o Plano Real colocou R$1 igual a $1, e nós colocamos o salário mínimo em $100 naquela época. Nós não, ele. Né? O Brasil passou a ter um salário sonhado de $100. E aí, velho? E aí o povo passou a consumir muito. Eu me recordo plenamente que nessa época aí eu era rapazinho, estava na idade de vocês assim, 16, 17 anos de idade, e eu já morava aqui, já fazia uns rock aqui. Meu velho, você ia pro rock com R$10 e você destruía, sacou? Eu lembro que tinha uma boate em frente à praia, chamava Zoom, frente à praia ali perto da Adalberto Simão Nader. Tinha um monte de show, sacou? O pau quebrava lá mesmo. E aí, quando tinha show lá, era tipo assim, só pra você ter uma leve ideia, hein? 4 latas de Skol por R$1. Sacou? Era 25 centavos a latinha de Skol. Camadas, se fosse com R$10, ele não voltava. Sacou? Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Você ir pra lá e você se perder. Sacou? Eu falar assim, caraca. É a época que o povo começou a comer ovo, deixar de comer só ovo para poder comer carne. Sacou? Começou a comprar uma TV e comprou um DVD e comprou uma televisão de LCD e comprou isso e aquilo e blá, blá, blá. Começou a consumir, o povo ficou tão eufórico, porque ele passou a ter a possibilidade mínima de consumir, que o Fernando Henrique Cardoso não só ganhou a eleição, como o Fernando Henrique Cardoso fez uma emenda na Constituição para ter reeleição, e ele ganhou as duas no primeiro turno. Sacou? E aí, Ronde? E aí o povo achando que ia continuar naquele consumo, naquela euforia, né? O que aconteceu? No meio do caminho, simplesmente teve pane elétrica. Aí você fala, pane elétrica? Tivemos apagão. Aí você fala, por que tivemos apagão? Porque o povo brasileiro que passou a consumir uma geladeira e uma televisão, como isso foi vendido numa escala maior, o nosso sistema de produção de energia não deu conta de funcionar televisão e geladeira de quem estava comprando. Tivemos apagão. A energia elétrica foi lá para a estratosfera, sacou? E aí, meu velho? E aí, crise econômica, inflação, isso e aquilo, entra em decadência. Passamos por isso várias e várias vezes. E realmente, fala aí, Lantos, qual a boa? Se você tiver de novo um crescimento econômico no país significativo e o povo hoje passar a consumir novamente, pode ter certeza que nós vamos ter outro pane elétrica. Aí você fala por quê? Porque desde a época do Fernando Henrique Cardoso para cá, nós não tivemos substancialmente crescimento na produção de energia. Pelo contrário. Sacou? Pô, você está querendo me dizer então que se entrar um camarada que vai fazer a economia bombar mesmo, a gente pode ter uma pane elétrica em tempo recorde. Sim, senhores. Para você ter uma leve ideia, olha a tarifa da sua energia elétrica como que já está. E vocês estão vendo o jornal? Já tem, eu fico pensando, né? Tem época que chove, mais chove, mais chove, mais chove, parece que tem um dilúvio acontecendo. Sacou? E mesmo assim as reservas não são preenchidas aos níveis que elas já foram um dia. E mesmo se preenche, como a população cresceu, aquela energia se vai num tempo muito maior, num tempo muito mais curto, na verdade. Sacou, velho? E aí, velho? Então é algo muito mais complexo. Observa que a economia ela é algo, meu velho, que ela define se a política vai ser moderada, se ela vai ser uma política que ela vai levar golpe ou não. Vamos ver aqui a revolta aristocrática. Olha o que acontece. Se tem que cortar, tem que tirar privilégio, ou a economia vai quebrar. Aquela vaca está prestes a morrer. Ela já não tem pasto, não tem mais nada. Vou ter que tirar de algum lugar. Olha isso aqui. O descontentamento era geral. Luís XVI encarregou o ministro Turgot de realizar reformas tributárias. Olha as reformas tributárias. Todo ministro de economia que ele colocava no poder tinha como base comum taxar o povo. Sacou? Taxar a burguesia. Não vamos criar mais imposto.
Vamos criar mais uma... Vamos voltar com a CPMF, vamos aumentar uma taxa sobre esse produto aqui. Nunca incidia sobre o primeiro e segundo estado. E o Turgot chegou e vai contar essa história para o Luiz. Vai falar assim, Luiz, ó, não tem como mais explorar aquela vaca. Ela está seca, ela está faminta. Não tem como tirar mais leite dela. E a carne dela está sendo perdida. Ela está emagrecendo. Temos que tirar de outro lugar. Temos que trazer capim de outro lugar. Aí da onde que vai ser? Vamos cobrar do primeiro e segundo estado. Vamos colocar aqueles que têm mais para pagar mais. Que, diga-se por passagem, é base da nossa Constituição. É base da nossa Constituição imposto progressivo de acordo com a renda. É base da nossa Constituição sobretaxar mega fortunas. Cadê que aplicaram isso aí até hoje? Desde que eu me entendo por gente, o máximo de imposto de renda no Brasil é 27,5%. Aí você fala, pô, mas você acha que é pouco? Eu acho que é pouco para alguns e muito para outros. Se colocar um cara que ganha R$5.000 pagar 27,5% de imposto de renda, você está de sacanagem. E se colocar um cara que ganha R$1 milhão pagar os mesmos 27,5%, sacou? De novo, compara com os Estados Unidos. Eu não gosto de comparar? Vai nos Estados Unidos, velho. E vê quantas alíquotas de imposto de renda tem. Aí a galera só gosta de citar Estados Unidos aqui para citar um tipo de coisa. Para citar outros, não. Vai vendo ao longo desse ano tanto que eu vou citar que vocês vão ver. Por isso que eu gosto dos Estados Unidos, sacou? Por isso que eu gosto dos caras. Vai lá que vai ver. O certo é o certo, meu velho. Você vai ter uma proporção de renda muito maior, você pode pagar uma taxa muito maior para poder fazer o Estado funcionar. Se você tira 27,5% de um cara que ganha 5 mil, você está tirando, meu velho, mais de um... Olha a quantidade que você está tirando do cara, quase 1/3 do salário dele, velho. Sem contar que ele já paga esses impostos embutidos nos produtos que ele consome. E aí? E aí vão cobrar do primeiro e segundo estado. Vamos cobrar de quem é mais rico. O rei, quando ele falou que ia cobrar disso, o ministro foi demitido. O rei falou assim, eu, hein? Cobrar do primeiro e segundo estado? Não, eles não vão aceitar. Até porque boa parte do primeiro e segundo estado são os que me sustentam no poder. Cobrar deles, eles vão tirar o apoio à minha pessoa. E aí o rei indicou outro ministro, o Calone. O novo ministro propôs que esses dois estados abdicassem dos privilégios tributários e pagassem impostos para tirar o estado da falência. Então, tipo assim, falou assim, não, rei, vamos chegar para eles, não vamos falar que nós vamos fazer eles pagarem todos os impostos, não. Vamos começar de leve. Vamos tentar colocar a mão na consciência deles e falar o seguinte, galera, ó, se vocês não abrirem mão dos privilégios que vocês têm, o Estado vai quebrar. Seria a mesma coisa do camarada chegar hoje e falar assim, deputados, senadores, juízes, desembargadores, magistrados, altas patentes do Exército, Marinha, Aeronáutica, funcionarismo público da alta burocracia, porque os caras confundem funcionário público que está ali na rua, lavando a rua, com um camarada que é o funcionário público da alta burocracia, sacou? Será que vocês poderiam abrir mão dos penduricalhos, do auxílio paletó, do auxílio moradia, do auxílio segurança, do auxílio combustível, do auxílio passagem, do auxílio faculdade? Você imagina que um juiz tem auxílio faculdade para o filho dele? Olha, é impressionante, não é não, velho? Impressionante. Teria como? Porque, afinal de contas, vocês ganham de 30 mil para cima. Vocês ganham o que 30 brasileiros têm que trabalhar para poder ganhar num mês. Dá para vocês viver com o que vocês já têm. Teria como vocês abrirem mão desses privilégios? Vai lá e pergunta. Vai lá e pergunta que você vai ver qual é que é. Ah, mas se não abrir mão, o Estado vai à falência. Cobra de outro, de mim não. E pergunta se isso não é assim até os dias de hoje. Os nobres não só se recusaram, como provocaram revoltas. Tipo assim, ó, se for cobrar da gente, a gente vai derrubar esse governo aí. Se cobrar da gente, a gente vai fazer revolução. A gente não apoia mais. E aí, olha só. A teimosia dos clérigos e nobres levou o rei a convocar os Estados Gerais. Não se reunia há 175 anos. Por isso que a França é a maior monarquia absolutista da Europa. Já tinha 175 anos que o poder legislativo não era convocado para consulta. Sim, só isso só. Você lembra que na Inglaterra, eu falei com vocês que o Carlos I ficou 11 anos, né, sem convocar o parlamento, sacou? Aqui, ó, 175 anos. É absolutista, mas absolutista mesmo. E aí?
E aí revolta na Vendéia, revolta não sei aonde, revolta em tal lugar, os nobres se recusando a pagar imposto, o clero apoiando a nobreza, o rei foi lá e vou convocar os Estados Gerais então. Eu vou convocar aqueles que são os representantes políticos do povo francês de uma maneira integral e vou perguntar. E aí? Formada por representantes dos 3 estados, eleito pelo voto censitário. Então não tem povo não. Mas tem quem, em teoria, representa o povo. Quem representa o povo nesse momento, se não é clero e não é nobreza, é a burguesia. Lembra que eu falei que a burguesia é a categoria que está fazendo esses movimentos acontecerem. Ela que agitou o Renascimento, ela que agitou o Iluminismo, ela que agitou o Renascimento comercial urbano, ela que agitou a Revolução Inglesa, ela que agitou a independência das 13 colônias, ela que é a principal derrubadora do antigo regime para assumir o lugar. E ela sozinha não conseguiria derrubar o rei, a monarquia, o rei, o clero e a nobreza. Então ela precisa de povo. E lembra que eu falei com vocês que não é muito difícil de convencer o povo aí para o seu lado. Planta aquela sementinha da discórdia primeiro. Você tem participação política? Não. Tem acesso à educação? Não. Tem acesso à terra? Não. Tem direito político igual? Não. Tem algum privilégio? Não. Como que nós fazemos para mudar toda essa ordem de coisas? Temos que derrubar essa ordem e colocar uma nova. Essa nova ordem, se vocês nos apoiar, será uma nova ordem onde a igualdade vai acontecer, que a participação política ocorrerá, de que a chance de você ter acesso à educação e à terra e diminuir a sua fome vai ser muito maior. E cá para nós, o que mantém muita gente viva nesse momento é justamente a esperança de que algo pode melhorar. E se você não tem mais esperança de que algo vai melhorar, meu velho, você já está numa crise depressiva profunda. E a chance dela piorar se torna cada vez maior. E aí, ó, objetivo, apresentar uma solução para os problemas sociais e econômicos da França. Não estaria em pauta a questão política. Olha isso, hein? Ou seja, o absolutismo. O rei não está convocando os Estados Gerais, os representantes do clero, da nobreza, da burguesia e povo, para poder diminuir os poderes dele, não. É ele que está convocando. E eu quero que vocês me ajudem a debater como que nós vamos resolver os problemas sociais e econômicos. A fome, os impostos, a miséria, a balança comercial desfavorável. Eu sair do poder, não. Então, nesse momento, isso é inquestionável. E aí, velho? E aí? Olha como que era o sistema de votação. Tradicionalmente, a votação era por estado. Aí você pensa assim, e aí? E aí que o primeiro e o segundo estado foram lá comparecer. Na tradição, o voto é por estado, então tem primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado é burguesia e povo. Qualquer coisa que você perguntar aí, vamos taxar o clero e a nobreza. Primeiro estado vai votar o quê? Contra. Segundo estado vai votar contra. Vai dar 2-1. Não vai adiantar nada. Concorda comigo? Mas aí surgiu a proposta por voto ser por indivíduo. Ser por cabeça, ao invés de ser por estado. E aí você tem o primeiro estado com 291 membros e o segundo estado com 270. Então aí daria 561. Concorda comigo? 561 não, dá mais, né? 290, 300, 561, é isso mesmo. 561. E o terceiro estado teria 578. Olha ali a parada de qual é que é. E tem um outro detalhe maior, tá? Mesmo que esses números variassem, o que você tem acontecendo ali, meu velho? Dentro do primeiro estado, tem alto clero e baixo clero. Olha esse problema agora, que é um detalhezinho que quase nunca vem nos livros de história. Aqui você pode achar que a diferença ficaria muito pequena entre os dois estados e o primeiro estado, beleza? Só que a diferença seria muito maior do que você imagina. Aí você fala, por quê? Porque o primeiro estado, que é o clero, ele é dividido em alto e baixo. Se fosse voto por estado, quem vai definir é o alto clero? Mas se for voto por cabeça, os membros do baixo clero votariam a favor da reforma. Porque os membros do baixo clero são aqueles padres, são aqueles abades que estão no meio da população e veem, de fato, a fome acontecer. Então, se perguntasse para aqueles membros do baixo clero se a igreja tinha que ter contribuições para melhorar a situação popular, eles iam votar sim. Então, já rachou o primeiro estado.
Quando você vai ver o segundo estado ele é de nobreza. Só que na França nós temos vários tipos de nobreza. Na França tem a nobreza real, chamada de nobreza ainda palaciana ou nobreza de sangue azul. Sacou? Aí você fala, o que é isso? Nobreza real, palaciana ou de sangue azul? É a nobreza que vive junto do rei. Normalmente são parentes do rei ou famílias nobres muito próximas dele. São aquelas que, inclusive, moram dentro do Palácio de Versalhes com ele, cara. Sacou? Só que você tem ainda outras duas nobrezas. Tem a nobreza de toga. A nobreza de toga, ou nobreza togada, é aquele burguês que comprou o título de nobreza. Sacou? Ou aquele burguês que casou com um nobre falido. Aí você fala assim, pô, mas e aí? Você está falando que essa nobreza togada, ela é uma nobreza aburguesada. Sim, essa aí ia votar, se eu sou burguês e eu me torno nobre porque eu comprei um título, ou eu me casei com uma nobre, eu vou votar para o fim do meu privilégio? Esse é um pensamento bastante complicado, não é? E aí, vocês acham o quê? O que você acha que iria acontecer? Desses aí, também rachava voto. Aí você fala, rachava por quê? Porque observa só, o pensamento tem que ser mais profundo. Quando eu falo assim, eu sou um burguês normal, fui lá e casei com uma nobre, e agora eu passo a ser nobre também. Eu vou votar para o segundo estado pagar imposto? Eu vou. Aí você fala, por quê? Porque eu sou, além de nobre, eu sou burguês também. E eu sei que se o primeiro e o segundo estado não pagarem impostos, o estado quebra. E se o estado quebrar, o que eu, burguês, vou conseguir fazer na minha vida? Se a situação econômica não melhorar, como eu, na minha vida burguesa, vou conseguir ter grana para poder vender para as pessoas? Sacou? Então, esse burguês, que agora é um nobre de toga, ele vai ser um nobre que vai votar a favor do pagamento de impostos, porque ele já pagava impostos na vida dele. Sacou? Ele não quer ter um privilégio que ele pode ter agora por ser nobre. Porque se ele defender isso, ele está colocando o Estado francês em grave crise econômica, com chance grave de quebrar. E se a economia de um país quebra, a burguesia daquele país quebra. Sacou? Então, uma parte da nobreza também votaria para pagar impostos. E tem uma terceira nobreza ainda, que é a nobreza provinciana. É aquela nobreza que fica na borda do império, aquela nobreza que fica na periferia, nas fronteiras. É uma nobreza rural, é uma nobreza agrária e que, estava em decadência há muito tempo. Sacou? Boa parte dessa nobreza, por exemplo, se é falida, se é quebrada, ela vai defender que ela pague impostos? É claro que não. Mas ela vai ser a primeira a ser atacada na Revolução, porque ela é a mais fraca. Sacou? O que eu quis dizer? Dos três tipos de nobre, pelo menos um vai votar a favor de pagar impostos. Então, se você somar, dentro do primeiro estado, se fosse voto por cabeça, o baixo clero votaria para pagar impostos. Dentro do segundo estado, com voto de cabeça, a nobreza togada votaria para pagar impostos. E o terceiro estado, com certeza, todos eles votariam para todos pagarem impostos, ficar igual à lei. Quando o primeiro e o segundo estado perceberam que a eleição, se fosse por cabeça, eles iriam perder, o que os caras fizeram? Igual aqueles menininhos que vai jogar a bola na quadra e eles são o dono da bola, e aí divide o time, sacou? E aí o time dele começa a levar uma sovada, começa a levar um monte de gol, e ele vai, pega a bola, enfia debaixo da blusa e fala biribiribá, parei de brincar, e vai embora. E aí deixa todo mundo lá assim, chupando o dedo. Foi isso que o primeiro e o segundo estado fez. Quando eles perceberam que a votação não ia ser por estado, que a votação ia ser por cabeça, e por cabeça eles iam perder, o clero e a nobreza se retiraram da Assembleia. E aí, terceiro estado, que são os representantes 578, proposta de voto por cabeça individual, não aceito pela nobreza, nem pelo alto clero, tá vendo? Que defendiam um voto por estado. Aí o que acontece? Não houve acerto, e os representantes do terceiro estado abandonaram os estados gerais e se reuniram em separado na Assembleia chamada Assembleia Nacional Constituinte. Na verdade, é o juramento do jogo da pela. Você imagina que aqui é a sala onde nós estávamos reunidos, beleza? Primeiro e segundo estado foi embora, e aí não tinha quórum mínimo para poder fazer a votação, porque o primeiro e segundo estado foram embora. O rei fechou a sessão. Quando o rei fechou a sessão, o terceiro estado falou assim, não, nós não podemos votar aqui,
Se o primeiro e segundo estado já foi embora, a gente vota em outro lugar. Mas hoje, nós vamos mudar essa situação. O rei não convocou a gente à toa, não. Beleza? E aí eles vão se reunir nessa sala de jogo de pela. Esse jogo de pela, que lá no francês eles falam jeu de paume, é como se fosse um jogo de tênis antigo, sacou? É um ancestral do jogo de tênis. É numa quadrazinha fechada, também tem uma redezinha, só que ao invés de você bater na bolinha com a raquete, você bate com a palma da mão, sacou? Jogo de pela, jogo da pela ou jeu de paume. Então, simplesmente um espaço aberto, onde os nobres praticavam o esporte. O ancestral do tênis, beleza? Se reuniram nessa sala e se declararam Assembleia Nacional Constituinte. Todas as vezes que vocês verem esse termo, Assembleia Nacional Constituinte, significa que essas pessoas ou foram escolhidas, ou foram eleitas, ou se declararam em Assembleia Nacional Constituinte, que tem como uma missão fundamental fazer o quê? Fazer uma nova Constituição. Isso acontece tanto na história geral quanto na história do Brasil. Se você foi escolhido uma Assembleia Nacional Constituinte, quer dizer que deputados, senadores, representantes foram escolhidos ou foram eleitos, ou se declararam como, tendo como missão fazer uma nova Constituição para aquele país ou aquele Estado. E aí? O juramento da sala, do jogo de pela, somente se desmobilizar após a votação de uma Constituinte para a França. Tipo assim, ó, nós só vamos sair daqui depois que uma nova Constituição estiver pronta. E os caras vão jurar isso, velho, de que eles vão cumprir esse dever, de que não cessarão enquanto uma nova Constituição não ficar pronta. Na prática, uma Constituição representaria limites ao poder absoluto do monarca. Olha aí, ó. Então, por um lado, quando o primeiro e segundo estado foram embora, e o terceiro estado se reuniu sozinho, o rei achou até assim, agora vai. Agora os caras vão aprovar que eles também paguem impostos. Só que aí que tá a parada, né, velho? Aí você fala por quê? Porque você vai lá, dá um carro pro cara andar, dá uma Ferrari pro carro andar, pro cara andar, e você acha que ele não vai acelerar, velho? Sacou? Você dá uma parada pro camarada ter a possibilidade de fazer, e agora ele não vai fazer, ele vai fazer o mínimo? Não. Já que nós viramos Assembleia Nacional Constituinte, já que nós vamos fazer uma nova Constituição, nós não vamos colocar reformas só para todos pagarem impostos iguais, não. Nós vamos fazer mais reformas. E vai ser justamente nesse momento que o rei percebe, meu velho, que ele deu mole. E olha que alguns já tinham falado com ele, não convoca os Estados Gerais. Se você convocar os Estados Gerais, você vai estar demonstrando dependência desses caras. E se eles sentirem que eles podem fazer alguma coisa, você vai perder muito poder. O Luís XVI, como eu estava falando, que se casou com a Maria Antonieta, a história da vida privada, Luís XVI, ele vem de uma sequência de reis na França, velho, muito top, né? Você imagina que o Luís XIV foi o rei Sol. O Luís XV, que era o pai dele, foi o camarada, meu velho, que vai terminar de fazer o Palácio de Versalhes, que vai estar vivendo a Guerra dos 7 Anos, vai estar vivendo a independência dos Estados Unidos. E quando ele vai passar o poder para o filho dele, para o Luís XVI, o Luís XV fala assim, depois de mim, a tempestade virá. Sacou? E aí você imagina você passando o poder para o seu filho e falando isso. Depois de mim, meu filho, o que virá vai ser a tempestade. Tipo assim, ó, você vai ser rei agora, mas você vai ser rei de uma França lascada ao meio, de uma França quebrada, falida. E para piorar, se o Luís XIV e o Luís XV tinham um dom da oratória, sabiam falar, sabiam se impor, o Luís XVI era um moleque mais recolhido, era um moleque menos falador, era um moleque que gostava de fazer, sabe o quê? Carpintaria. Gostava de mexer com madeira, fazer objetos de madeira, móveis, essas coisas assim. Quando ele se casou com a Maria Antonieta, para você ter uma leve ideia, todo mundo ficou esperando que ele tivesse um relacionamento na primeira noite e ele não veio, sacou? E aí a segunda noite não veio. Primeira semana, primeiro mês, não aconteceu. E aí, velho, a galera começou a falar na corte de que tinha algum problema aí no casal. Mas como é que pode? Uma menina bonita daquela, um camarada novo daquele, os dois não estão funcionando. Qual é que é? E a corte quer ter a comprovação de que o matrimônio foi consolidado. Passaram-se meses e não veio a comprovação da consolidação matrimonial. E aí começaram a falar que a culpa era dela, de que ela era frígida, de que ela não conseguia encantar o rei,
E eu já te falei, se você vê a Maria Antonieta, até num quadro, você fica chocado, tá? Porque a mulher é bonita demais da conta. Na verdade, e depois começaram a falar de quem? Do rei. De que o rei, meu velho, não gostava de mulher. Começam as fofocas palacianas num grau gigantesco, queimando tanto ele, mas muito mais ela, sacou? E, na verdade, se descobriu depois, porque teve que fazer uma consulta médica para ver qual é que era, já que ele não falava, por que não estava acontecendo. Quando foram ver, o nosso camada Luís XVI simplesmente tinha fimose. Como assim fimose? Aquela paradinha que segura a cabecinha do peru, meu velho, na base do peru. Sacou? A fimose, meu velho, é a representação da virgindade masculina. Eu sei que a maioria das pessoas, elas pensam assim, só tem virgindade feminina, que é o ímen. Não, os meninos também têm o símbolo da virgindade deles. Só que, diferentemente das meninas, que quase sempre vão perder a virgindade na primeira relação sexual efetiva, os meninos vão tirar a virgindade deles na mão, sacou? Aí você fala, na mão? É na mão. Para quem nunca viu aí, meu velho, o que que é a cirurgia de fimose ou retirar a fimose, é porque quando os meninos nascem, o piruzinho deles tem uma capinha que tampa a cabeça do peru. E não só tem essa capinha, como tem também uma pelezinha que liga a base da cabeça à base do pescoço do peru. E normalmente faz o peru ficar assim, ó, olhando meio para baixo, não tem? Aquela pelinha que segura aqui e aqui, às vezes ela é muito grossa. Então, quando o camarada vai fazer a penetração, força, e isso aqui dói. Era justamente isso que acontecia com o nosso camarada. Por isso que se diz que na primeira relação sexual de um casal virgem, ia ter sangue, porque ou seria dela ou seria dele, se os dois fossem virgens. Ah, mas tem menina que não sangra, mas se o homem for virgem, ele vai sangrar. Sacou? E se for, e ela também, aí que vai sangrar mais ainda. Se os dois forem virgens. Show de bola? Então, por isso que tinha que ir sangue. E aí, qual que é a solução para isso? Fazer uma cirurgia de fimose. Fazer uma cirurgia de fimose é o quê? Dá um piquezinho aqui, dá um piquezinho, puf, estourou aquela pelinha, pronto. Já está lá com a cabeça movimentando, olhando para cima. Beleza? Se quiser, inclusive, tirar o capuz do gnomo, você tira também. É algo que eu já falei que os judeus fazem com 8 dias de idade. É o Brit Milá. É a primeira cirurgia. É a primeiro ritual de tradição de um judeu menino é o Brit Milá. Em 8 dias, ele é circuncidado. Sacou? Faz a fimose. Retira aquela pele de volta e já corta esse negócio aqui. Para o caso dos meninos cristãos, vocês podem ver que a própria pediatra vai falar com a sua mãe, sacou? Para na hora que for limpar o seu piruzinho, para ela poder descer até embaixo, sacou? Abrir e puxar até embaixo. Para quê? Não só para poder limpar, mas para poder essa pelinha ir ficando cada vez mais fininha e com o tempo ela estourar. Ou você mesma estourar, você sabe de que jeito? Praticando um pecado capital, com aquela boa e velha masturbação, sacou? Os meninos, então, vão estourar aquilo na masturbação, Rondinelli? Sim, a maioria deles vão fazer isso na mão mesmo. O Luís XVI não tinha feito. Depois que fez a cirurgia de fimose dele, já era. Aí, fez um monte de filhos na Maria Antonieta. Sacou? Um monte. E aí, Ronde? E aí, esse Luís XVI agora, com essa Maria Antonieta, começam a observar que eles podem ter os poderes deles limitados. E aí, olha só. Circulavam notícias de que o rei mandaria fechar a Assembleia Constituinte. Sempre tem aquela fake news que acelera o processo. Quer ver, eu te falei uma fake news hoje. Da Maria Antonieta, essa é outra fake news. É igual aconteceu na nossa proclamação da República. Na nossa proclamação da República, quando o Marechal Deodoro, o Benjamin Constant, sacou? Estavam lá, meu velho, organizando a situação para poder sair da monarquia para a República, circulou a notícia nos quartéis de que o Dom Pedro II ia fechar o exército, ia colocar a Guarda Nacional no lugar, ia prender as lideranças do exército e ia desterrar os revoltosos. Desterrar é tomar o seu emprego e mandar você para trabalhar lá no Acre, sacou? Isso que é um desterro. Mando você para um lugar bem distante da capital. Separo você da sua família e do lugar que você vive. E aí, quando saiu essa notícia de que o exército ia acabar, de que as lideranças iam ser presas e os soldados desterrados, teve o golpe do 15 de novembro que decretou a proclamação da República. Foi uma fake news que acelerou o processo? Foi. E aqui vai ser uma fake news também que vai acelerar o processo. Ó, vocês podem parar de gracinha ou vamos fazer alguma coisa mais importante.
Aí você fala, por quê? Porque o rei falou que não vai aceitar essa Assembleia Nacional Constituinte, não. Ou seja, tudo que vocês fizeram até agora para ser uma nova Constituição da França não vai para frente. E aí? Como circulavam essas notícias de que o rei mandaria fechar a Assembleia Constituinte, lideradas pela burguesia, a população nas ruas passou a atacar a fortaleza, a principal, no caso de Paris, que é a Bastilha. Por quê? Olha lá. Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. Olha essa parada da queda de Bastilha do 14 de julho. A queda da Bastilha, que fez dia 14 de julho, faz aniversário, né? É festa nacional francesa. E ela vai ratificar a queda do despotismo e foi saudada em todo o mundo como princípio da libertação. Para quem não sabe, em 14 de julho de 1789, populares armados, mas armados com faca, pau, pedra e algumas armas de fogo, invadiram o Arsenal dos Inválidos, se apoderaram das armas e marcharam rumo à Bastilha em busca de munição. A fortaleza transformada em prisão, símbolo do absolutismo real. Olha o que os caras fizeram, hein? Circulou então a notícia de que a Assembleia Nacional Constituinte seria fechada e não teria nenhum tipo de reforma aprovada pelo terceiro Estado. O que os caras fazem? Vão agitar a população, que inicialmente vai invadir o Arsenal dos Inválidos. Para quê? Para poder ter armamento. Só que o governo francês já era esperto. Ele colocava armamento num lugar e colocava munição em outro lugar. Então, para você ter acesso aos dois, você vai ter que invadir os dois. Invadiram o Arsenal dos Inválidos, tomaram as armas de fogo e marcharam para a Bastilha. A Bastilha era o lugar onde ficava a principal prisão, a de segurança máxima, para onde iam e morriam, ou executados, ou pelo tempo, todos aqueles que eram opositores do regime. Todos eles. Então, quando você vai lá e derruba a Bastilha, você está derrubando o símbolo do poder da repressão real. Para você ter uma leve ideia, a Bastilha não só foi invadida, que os camaradas vão fazer o quê? Aconteceu algumas coisas nesse dia aí que foram fenomenais. Primeiro, a participação feminina. Era meio a meio, era 50-50, sacou? Não é um movimento que tem só homem, não. A participação feminina na Revolução Francesa é meio a meio, sacou, meu velho? Aí você fala por quê? Porque a população feminina francesa, as mulheres nessa época trabalhavam, não é igual o povo fala, elas não tinham vida social, isso, aquilo, trabalhava em casa, trabalhava fora, trabalhava em casa, trabalhava na rua, trabalhava em casa, trabalhava na lavoura. Não fiquem os senhores ou as senhoras imaginando que uma mulher que está trabalhando na zona rural, que ela fica só em casa, não. A maioria delas também vai ter carga dupla, ela vai acordar antes do marido para poder fazer o rango, colocar na marmita e ir para a roça para trabalhar, véio. E vai trabalhar junto com o cara. E vai chegar de tarde, enquanto o camarada está lá tomando banho, ela vai ter que lavar aquelas vasilhas, fazer o rango para janta, para poder no outro dia ir para a roça de novo. Então, seja na zona rural ou na zona urbana, a carga delas é uma carga diferenciada. E para a maioria até os dias de hoje, no caso do nosso país. Invadiram, e aí você imagina, até canhão tinha no Palácio dos Inválidos, aqui ó, no Arsenal dos Inválidos, até canhão tinha, só que não tinha bala. E os caras lembraram do quê? Não tem aquelas boas e velhas obras de arte, que no meio da praça tem um canhão, aquela pirâmide de bola, já viu? Aquelas bolas, elas são soldadas umas nas outras, sacou? Tá ligado o que eu tô falando? Aqueles monumentos que tem aquele monte de bola de canhão uma em cima da outra, nunca viu não, aquelas bolas redondinhas? Você vê isso num montão de filme de Idade Média comum, tem um canhão, sacou? Que já é velho, e tem umas bolas que são soldadas umas em cima da outra. Só meter a marreta na solda que descola a bola, sacou? Descolaram aquelas bolas, sacou? E colocaram nos canhões e arregaçaram os portões da Bastilha. E não só invadiram a Bastilha, como os caras passaram a matar todo mundo que estava lá dentro e iniciam um negócio aí que vai virar moda na Revolução Francesa. Eu não vim aqui só para poder matar. Eu vim aqui para poder matar e para poder expor. Como assim matar e poder expor? O camarada que era o chefe da Bastilha não só vai ser morto, vai ser linchado, vivo, sacou? Vão matar o cara a pau e a paulada, como depois vão decapitar esse camarada e vão fincar a cabeça dele na ponta de uma lança. Algo que você, para quem já assistiu Game of Thrones, é a prática. Se você quer exibir poder e violência extrema, você só não mata o cara, não. Você pendura a cabeça dele e sai com ela para rua fora, sacou? E aí você imagina, o povo saiu e várias cabeças fincadas na ponta da lança. Aí
surgiu a ideia da decapitação daqueles que são opositores do regime, sacou? E não só feita pelo povo, daqui a pouco numa escala maior, feita pela guilhotina, beleza? E aí, Ronde? Invadiram o Arsenal dos Inválidos, depois invadiram a Bastilha e tomaram o que existia lá ainda de munição. Velho, após tomar a Bastilha foi desconstruída, tijolo por tijolo, sacou? Não só invadiram, não. Tipo assim, nós invadimos e nós vamos destruí-la. Só que para destruir um prédio desse, só botando fogo não adianta. A galera arrancou pedra por pedra. Pedra por pedra. Hoje existe sinal da Bastilha, por exemplo, em Paris? Não. Você só tem um monumento, que é um obelisco, sacou? Com uma rotatória gigantesca ao entorno, que era onde ficava a Bastilha. Só um obelisco, citando que ali era a Bastilha, que foi derrubada em 1789. Hoje é uma praça e tem um obelisco no meio, beleza? E aí, Ronde? A tomada da Bastilha é o início da Revolução. A Revolução Francesa, ocorrida em 1789, teve início nos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade e marcou o advento de um novo paradigma estatal. Sobre o assunto, pode-se afirmar que, tratava-se de um advento do Estado liberal, um Estado burguês, né, que surgiu como uma resposta ao absolutismo. Beleza? Aqui o mapa mental das causas da Revolução Francesa, para vocês verem depois, sacou? O que vai acontecer, as influências iluministas, os ideais burgueses, a contestação ao absolutismo, a contestação a uma sociedade de ordem, sacou? Quem é o primeiro Estado, segundo Estado, terceiro Estado? Quem que era que o Luís XVI tinha maior influência? De onde o governo arrecadava? Onde o governo tinha dificuldade? É um mapinha mental bem legal para depois vocês darem uma ideia e revisar a matéria. Vamos lá para a segunda parte. Vamos lá para a nossa segunda parte. Inclusive, vou ver se tem alguma dúvida. Não, porque não está piscando, não tem nada. Tá de boa, tá de boa. Revolução Francesa, isso aqui já foi. Vamos para a parte 2. Aqui. E aí, Ronde? E aí nós começamos aquela fase de dividir a Revolução Francesa. Fase da Revolução Francesa. Olha essa parada aí, ó. Era das instituições, 1789 a 1792. É a era da Assembleia Nacional Constituinte. Olha só, a Revolução foi comandada pela alta burguesia, mantendo a hegemonia ideológica e política no processo revolucionário, institucionalizando os seus valores. O que é isso? Se o burguês chega no poder, ele passa a fazer lei que vai aprovar privilégio para ele mesmo. Como eu estou te falando, quem chega no poder tende a fazer isso. O clero chegou no poder, se deu privilégio. O nobre está no poder, se dá privilégio. O burguês chega no poder, vai ser idem. E aí? E aí, principais acontecimentos dessa fase inicial. Primeiro, o grande medo. Você fala, o que é o grande medo? Olha aí, ó. Revoltas de camponeses por todo o país. Ataques violentos e saques a castelos e domínios da igreja. Depois que os caras invadem o Arsenal dos Inválidos, depois que eles derrubam a Bastilha, você imagina, velho, que Paris é a maior cidade da França. Então aquilo vai correr informação para tudo enquanto é canto. De que tipo? A revolução começou na capital. Ela tem que continuar aqui na nossa região. E a gente? Não vai fazer nada, não? E aí, velho, começou a própria população a invadir as terras da nobreza e a invadir as terras da igreja. E você não faz ideia do que acontece quando isso aí rola. Aí você fala, por quê? Porque vão ser massacres que vão acontecer. É aquela boa e velha história de imagina que você me explorou por décadas, cara. Imagina que você me explorou por séculos. E nesse momento eu tenho a possibilidade de ir às forras. O grau de violência que vai acontecer nesse momento, ele é imenso. Massacres mesmo. Estupros, massacres, empalações. Um monte de nobre vai ser empalado. Empalado é quando você atravessa o cara, meu velho. Você coloca um pau que entra pelo forebs dele e vaza na boca. Sacou? É isso que é empalar uma pessoa. Fica à vontade. Você imagina atravessar uma tora que vai entrar no seu rabicó e vai sair na sua boca. Bota fogo em tudo, invade tudo, rouba o gado, saqueia a plantação, saqueia tudo. Muitos nobres morreram. E aqueles que não morreram? Só não morreu quem fugiu. Onde tiveram as revoltas camponesas. Só não morreu quem fugiu. E fogem para onde? Para fora da França. Ficar na França nesse momento que começou a revolta popular é pedir para ser morto.
E esses caras, quando fogem, vão para os países vizinhos, como, por exemplo, para a Áustria, sacou? Que é a dinastia dos Habsburgo, a terra da Maria Antonieta. Vão para a Alemanha, que não existia ainda, era o Sacro Império Romano Germânico. Vão para a Espanha, vão para Portugal, vão para a Itália. E esses nobres que passam a migrar, esses membros do clero que passam a migrar, eles passam a falar o seguinte, ó, ou vocês ajudam a gente, mandando as suas tropas lá para a França, para acabar com a revolução que está começando, ou aquilo que está acontecendo lá na França vai chegar aqui também, sacou? Por isso que esses nobres que fogem, eles organizam a contra-revolução. Rondinelli, isso aí vai acontecer? Vai acontecer. É outra parada que você pode ver em todos os momentos da história isso acontece. Em todos, velho. Em todos. Os camaradas falam, ou vocês ajudam a gente, ou aquela revolução que está acontecendo lá vai crescer, os caras vão tomar o poder, aquilo vai virar exemplo, vai chegar aqui também no seu país e você vai ser o próximo a cair. Ou vocês nos ajudam mandando tropas para acabar com a revolução agora que ela está começando, ou algo muito pior pode rolar. E aí? E aí, nesse momento, você acha que realmente a maioria desses monarcas vão agir rapidamente para organizar tropa, para mandar para dentro da França? Ah, vai nada, vai esperar. Vai esperar um tempo? Vai. O rei está lá ainda, a rainha está lá ainda, não aconteceu nada com eles. Vamos ver se o próprio rei dá conta. Deixa o cara, sacou? Vamos ver se ele dá conta. E aí, velho? A burguesia aprovou o para conter os camponeses. Né? Fim dos privilégios feudais. O que a burguesia fez? Faltou um negocinho aqui. A burguesia aprovou uma medida para conter os camponeses. Qual foi a ideia? Galera, não podemos simplesmente invadir as terras do clero e da nobreza e nos apropriar dela. Não podemos simplesmente fazer justiça com as próprias mãos, porque isso é um ato criminal. E depois vocês poderão responder por isso. Fiquem tranquilos, que nós estando no poder, nós vamos fazer a reforma acontecer na lei. Essas terras vão ser estatizadas e vão ser feitas reformas agrárias. Você vai ter acesso a essa terra. Se você invadir, você incorre em crime. Se você invadir, depois você não vai poder ser dono dessa terra. Então vamos parar de invadir as terras. A gente já aprovou o fim dos privilégios feudais. Eles não vão mais poder cobrar impostos em cima de vocês. Impostos tais quais? Talha, corvéia, banalidade. Aí você fala, pô, onde existe isso na França ainda? Em vários lugares. Pô, mas o feudalismo não acabou? Lembra que eu falei com vocês que o feudalismo ele não começa e acaba em todos os lugares ao mesmo tempo? Por exemplo, o feudalismo acaba em Portugal em 1385. O feudalismo acaba na Rússia em 1860. Sacou? Aqui nós estamos em 1789. Então, existem ainda muitos resquícios feudais. Você acabou de ver a Revolução Inglesa, que foi o Oliver Cromwell, na República Puritana, na ditadura dele, que acabou os últimos impostos feudais. Na França ainda não. Então, a burguesia, com medo do que aquilo que estava acontecendo com a nobreza e aquilo que estava acontecendo com o clero, poderia acontecer com ela mesma daqui a pouco. Então, tipo assim, vamos respeitar a lei e a ordem. Se você invadir, saquear e matar, você está sendo um criminoso. E com certeza, num futuro, essa terra não será sua por causa disso. Vamos esperar a lei ser feita e ser aplicada para você poder ter esse privilégio. E aí, ó, fim dos privilégios feudais, já não pode mais, meu velho, fazer isso. E se mantém a propriedade privada da nobreza. Aí, de novo, você fica com dúvida. Onde? Por que a burguesia vai manter a propriedade privada da nobreza? Porque se eu não criar isso aqui, eu abro um precedente para eu ser o próximo. Se a terra da nobreza não é respeitada, por que a propriedade da burguesia deveria ser? Sacou? Então a nobreza, ela tenta conter, a burguesia, desculpa, ela tenta conter os radicalismos populares. Não é que ela é a favor da nobreza, mas que se ela não fizer isso, se ela não defender a propriedade da nobreza do clero, daqui a pouco qual vai ser a justificativa para ela defender a propriedade dela mesma? Sacou? Lembra que a burguesia, no iluminismo, defende quais princípios? Princípio da liberdade, da igualdade, da fraternidade, beleza? Mas quais são os princípios que o Estado deve defender?
Quais direitos, melhor dizendo? Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade privada. Ó. É base do iluminismo. Isso é iluminismo. É base do pensamento burguês. Esse é o movimento burguês. E aí, ó, apenas ilustrações, né, meu velho, das invasões que vão acontecer. Observa a quantidade de regiões que vão ser atacadas, meu velho. As correntes do grande medo, sabe? É em toda a França, quase. Em toda a França você vai ter invasões acontecendo em terras do clero e da nobreza. E assassinatos em série, estupros em série, saques em série, incêndios em série. De novo, vocês conseguem lembrar de alguma coisa parecida lá na Reforma Protestante? Lembra de quando Martim Lutero começou a fazer a reforma, que ele traduziu a Bíblia para o alemão, que ele começou a falar que não era a igreja que era responsável pela salvação das pessoas, de que não existia intermediário entre Deus e os homens, de que a terra foi concedida aos homens por Adão e Eva e seus descendentes. E aí os caras passando a ler a Bíblia, vendo que Deus deixou a terra para a humanidade, acham que eles também têm acesso à terra e passaram a invadir um monte de terra. Lembra do movimento do Thomas Munzer, o movimento dos anabatistas, que começou a invadir um monte de terra da nobreza? O Martim Lutero foi lá e falou assim, ó, não, não, não. Não pode simplesmente invadir terra. Isso é cobiça. Isso não é fruto do seu trabalho. Isso é inveja. Todo aquele que invade, todo aquele que toma, deve ser executado. O próprio Lutero vai favorecer a nobreza naquele momento para acabar com os movimentos radicais populares que queriam tomar terra. Aí aqui a burguesia vai fazer igual. Ela vai tentar conter esses movimentos populares que queriam tomar posse das coisas. E aí, o que acontece? Vem a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Que horas que bate esse sinal mesmo, galera? É 9h30? Vamos parar aqui nessa declaração, senhores? Porque falta 2 minutinhos para poder bater. E eu vou precisar de mais tempo para poder concluir essa ideia. Então a gente para aqui na declaração dos direitos do homem e do cidadão. E na quinta aula nós voltamos, beleza? A gente volta para poder concluir isso aí. Show de bola? Revolução Francesa tem que ser dada mais devagar, sacou? Etapa por etapa. Porque ela tem uns detalhes que, se você não entender esses detalhezinhos aí, você se perde quando você for ler a matéria sozinho. Beleza? Mas tá massa. Beijo para vocês. Até daqui a pouco. Tchau, galera. Para a gravação. Adiós.